Boa noite a todas e todos. Esta é a 12ª aula do curso de Segurança e Saúde no Trabalho da Pastoral Operária para cipeiros, cipeiras, interessados e interessadas no assunto. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. E hoje a gente vai estar falando, vamos dar continuidade, porque a gente está falando de um assunto muito complicado, né? Que é a nova NR1. Né? E a nova NR1 é o Plano de Gerenciamento de Riscos que agora as norma regulamentadora exige, ela esconde uma grande, vamos dizer, armadilha. Pessoal, um momentinho. Pedir licença para vocês que vê uma pessoa, uma senhora, pedir para um socorro, que a criança está dentro do carro, no mercado. Eu vou lá rapidinho, provavelmente é rapidinho, é o Corsa. Eu volto rapidinho, tá bom? Depois você assiste a gravação, seu Geraldo, não se preocupa não, pode ficar tranquilo. Tá bom. Vai lá. Então, a nova NR1, a gente já falou várias vezes, né, para o pessoal que está assistindo aí, principalmente o pessoal que está vendo a gravação, ela não é um assunto fácil. Né? Esse plano, e justamente por isso que a gente, inclusive, idealizou esse curso, para poder dar, então, para os alunos, né, subsídios para poder se safar dessa armadilha, porque, na verdade, os empregadores vão fazer o que quiserem, do jeito que quiserem, como eles quiserem, se os trabalhadores não estiverem capacitados ou formados para poder falar sobre o assunto. Né? Então, a gente vai insistir aqui. Hoje a gente já deu alguns exemplos nas aulas passadas, principalmente a gente falou com a Maria Aparecida sobre essa como seria o preenchimento do PGR. E agora, hoje, a gente vai voltar a dar mais um exemplo e a gente pede para o pessoal que a única forma de realmente de entender o assunto é praticar. Não tem jeito. Não tem jeito de aprender se não praticar. E aí, hoje, a gente vai pegar o caso do trabalho doméstico, que é o caso que a Meise... A Ricartiane está pedindo para entrar aqui. Olá, Ricartiane, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à aula. Você não perdeu nada por enquanto, fique tranquila. E a gente está aqui falando, Ricartiane, justamente do PGR. Né? Hoje mesmo eu recebi um material da CNI, né? A CNI da Confederação Nacional dos Empregadores. Na verdade, como é que é a CNI? É uma cartilha. Deixa eu pegar, eu vou ver se eu abro essa cartilha aqui para vocês verem. Né? É interessante. Eu não queria colocar no grupo, né? Porque é um material que é da. Deixa eu pegar o material. É uma cartilha da CNI. E eles falam muito da NR1, só que eu não queria falar, passar para o grupo, porque tem muita coisa errada lá. Né? Já viu, né? Empregadores ensinando empregadores, né? Confederação Nacional dos Empregadores, ensinando empregadores, né? A como fazer a NR1. Né? Então, mas eu vou aproveitar esse material justamente que eles colocaram aqui, para a gente poder dar um. Vou usar até o exemplo dos empregadores para mostrar como é que.
Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Indústria. Eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar. Cartiane, fique à vontade se você quiser falar alguma coisa, tá? Eu vou pegar aqui o material só para mostrar para vocês o que é que os empregadores estão falando, né? É complicado você falar dos empregadores, né? De um assunto tão complicado quanto esse. Cadê o material aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, eles colocam aqui os comentários sobre a nova NR1. Deixa eu diminuir um pouquinho, para ficar do tamanho da página. E aí, os empregadores colocaram, né, na verdade, a Confederação Nacional da Indústria, né, o SESI, a Confederação Nacional da Indústria, fizeram essa cartilha para explicar para os empregadores como é que deve ser feita a NR1. Né? E aí é um grande problema. Eu não queria mandar no grupo essa cartilha, porque tem muita coisa errada na cartilha. Né? Ela ensina os empregadores a dar um nó nos trabalhadores. Né? Não sei. Então, eles falam aqui comentários do novo texto, tal, da NR1, como é que foi feito e tal. E aí, mostram lá os quadros, sumários e tal, apresentam aqui o que a gente já falou, né, da NR1, e aí eles mostram, né, o que é a NR1, a gente já falou sobre isso, eles explicam, né, sobre a NR1. Eles falam da NR1, a inter-relação com outras normas regulamentadoras, e a gente já falou também que, na verdade, todas as normas regulamentadoras vão acabar tendo que migrar para isso daí, através daquela planilha de gerenciamento de risco que a gente mostrou na aula passada. E aí eles mostram aí como é que tem que ser feito, né? E eles dão o texto, né? Colocam o texto da NR1 em azul aqui, que vocês estão vendo, e colocam aqui os comentários como é que os empregadores têm que fazer. Né? E aí eles mostram aqui do Ministério da Economia, da onde que veio isso aí. Então, a cartilha é bem longa, tem 88 páginas para vocês verem. Né? Aí eles vão falando do PDCA. O PDCA, na verdade, né, se vocês assistiram às aulas anteriores, quando a gente fala o planejamento, né, é o plano de ação que a gente falou, né? O né, o fazer, é o relatório de acompanhamento, o cheque é quando não dá certo, quando a gente mostrou isso nas aulas passadas. Então, esse PDCA, no modelo que a gente apresentou, a gente até explicou como é que seria. E eles vão falando lá de como planejar, de como fazer o PGR, não sei o quê, tal, comentários. Eu não li tudo, porque eu cheguei numa parte aqui que eu não aguentei. Né? Eu falo de algumas técnicas aqui de processo de avaliação de risco, né? E a gente, quando for falar de análise de acidente, a gente fala disso também, mas, enfim. Mas eles chegaram num ponto aqui, que aí, como que faz a identificação de perigos, a gente falou das normas regulamentadoras, de como tem que incluir esses riscos na... Eles colocaram aqui o aceitável, né? A gente fez aquela matriz de risco, a gente mostrou essa matriz de risco para você, como a gente colocava aqui, né? Então, eles colocaram aqui o risco, se é baixo, é aceitável, se é alto e crítico, não aceitável. E aí, no médio aqui, eles não colocaram o que é, mas provavelmente é aceitável também. Mas, enfim. E o modo como a gente fez é muito mais complexo do que isso. Colocaram aí um modelo de planilha, né? A gente já mostrou o nosso modelo, né? E aí o registro, o PGE. Bom, enfim, eles estão dando as dicas aqui de como os empregadores têm que fazer para mostrar, para fazer a NR1. Né?
Mas para vocês terem uma ideia, aí colocaram aqui a questão da NR17 também, que a gente vai falar ainda sobre ergonomia, o plano de ação, né? O PGR aqui, que a gente está falando também. Mas a parte que eu eu falei assim, não, desistir de ler, né, essa planilha, você vê que é muito tendenciosa. Na verdade, ela ensina o empregador a dar o nó no peão. Né? A gente está aqui tentando ensinar o trabalhador a não tomar nó do peão, e é que eles estão ensinando a dar nó do peão. Mas eu queria mostrar aqui que, no caso dos acidentes, né, com a análise dos acidentes, eles pedem para utilizar a NBR 14280, que é, né, a NBR 14280, ela ainda tem aquele famigerado ato inseguro, né? O ato inseguro e fator impessoal de segurança, coisa que isso aqui já deveria aqui, né? Então, eles pedem que, no caso dos acidentes, eles colocam aqui que, para você utilizar o acidente, você teria que cadastrar ele conforme essa NBR 14280. Essa NBR 14280, para falar a verdade, eu entrei na DNT para tentar acabar com ela, porque ela, sob o pretexto de ter um cadastro de acidentes, e eles pedem que você utilize os registros dessa... eles colocam ainda como causa de acidente o ato inseguro. Né? Você vê, a gente já saiu da antiga NR1, o ato inseguro, porque isso daí já foi considerado errado, né? Um retrocesso no passado, e a CNI, nessa cartilha que pretende ensinar a fazer a PGR, da nova NR1, eles voltam com esse negócio de causa de ato inseguro, conforme a NBR 14280, quer dizer. Então, por isso que eu não vou mandar para vocês, porque eu fiquei com vergonha, né, de mandar essa coisa horrorosa, né, que eles colocaram aqui como orientações para os empregadores para fazer o PGR da NR1. Quer dizer, fim da picada, né? Oi, Nicéia, pode falar. Bom, eu andei faltando das aulas, né, professor? O ato inseguro é aquilo, é o comportamento do trabalhador, seria a culpabilização de um trabalhador, é isso? O que... Na verdade, o ato inseguro, a gente já falou um pouco disso, né? Lá no início, quando a gente falou lá das origens, né? Dos riscos, em que a teoria do dominó, que lá que a pessoa comete o ato inseguro, isso por causa que ele tem hereditariedade de uma pessoa de insegurança, uma teoria totalmente furada, né? Totalmente ultrapassada. Então, eles voltam numa nova norma que pretende fazer um gerenciamento de riscos, colocando coisas do passado, coisas horrorosas. Então, vocês imaginam, se eles estão trazendo esse negócio do ato inseguro de novo, né, que isso aí já foi mais do que constatado que é uma mentira, na verdade, eles querem colocar a culpa no trabalhador. Né? Aquilo que a nossa campanha sempre fala de acidente de trabalho não é culpa da vítima, a CNI está trazendo nessa cartilha da nova NR1 essa bendita colocando a culpa no trabalhador de novo por causa do acidente. Né? Na verdade, eles fazem isso, a gente já falou várias vezes, para tentar se isentar de uma possível ação judicial, porque o empregador ele é responsável pela segurança e saúde do trabalhador. Se o trabalhador se acidenta, ele é responsável por causa disso, porque ele não deveria deixar o trabalhador se acidentar ou ficar doente. Então, esse negócio de colocar a culpa no trabalhador volta, essa coisa horrorosa, volta agora numa outra... E eles mudam a roupagem, né? Começaram a colocar atos abaixo de padrão, enfim... Eles mudam a roupagem, agora vem de novo, agora
numa nova NR1, no plano de gerenciamento de risco, colocar aí como usar a NBR 14280, que ainda tem esse negócio do ato inseguro. Pode falar, Meise, desculpa aí. De quem é a redação da NR1? A redação da NR1 na verdade, toda a norma regulamentadora ela é feita de forma tripartite, né? Ela é feita com representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores e representantes do governo. Então, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz que toda a norma de segurança do trabalho tem que ser feita nesse tripé, né? Mas a gente sabe que nessas mudanças das normas regulamentadoras, os trabalhadores é o que estão falando menos, né? Quem está falando, na verdade, o representante dos empregadores e os representantes do governo são um só, né? É um só. O governo atual, né, são representantes dos empregadores. E aí você tem o representante dos empregadores também fazendo parte. Então, os representantes dos trabalhadores, lá na CNTP, eu já falei sobre isso na aula anterior, sobre a CNTP, a Comissão Paritária Permanente, né, que é uma comissão que tem um pessoal da CUT, que é a maior central sindical brasileira, e da CTB. Então, são os representantes dos trabalhadores lá, que entram mudos e saem calados, né? Porque aceitam tudo que vem lá. Isso já foi palco de muita discussão do pessoal lá no meio sindical, né? Porque eles estão assim aceitando, eles não aceitam, mas são obrigados a engolir, né? Porque não tem força para bater de frente com o que os empregadores estão fazendo. Então, enfim. Não sei se você falou da norma regulamentadora, quem faz isso aí. Agora, quem faz essa cartilha da CNI são os empregadores, né? Confederação Nacional da Indústria, que são representantes dos empregadores, ensinando os empregadores a fazerem NR1. E nós aqui estamos tentando falar para os trabalhadores, ensinar os trabalhadores como é que se faz uma NR1 para bater de frente, para ter uma discussão dentro das fábricas, né? Os únicos que podem, hoje em dia, discutir isso dentro das fábricas são a CIPA, o pessoal da CIPA, os cipeiros. E é por isso que a gente fez esse curso, para poder municiar os trabalhadores, para poder fazer esse embate, essa discussão técnica. Agora, se as pessoas não se capacitam, não têm formação para isso, como é que eles vão discutir isso, né? Então, o senhor falou duas siglas, uma é CUT, da Comissão Paritária Permanente, e a outra qual é? Está sem som, pro... CTB, uma central aí, Central Trabalhista Brasileira, não lembro. São várias centrais, né, sindicais, né? Tem a CUT, tem a CGT, tem e na comissão, na CPPT, na Comissão Paritária Permanente, né, tem representantes da CUT, porque a CUT é a maior central sindical do Brasil, né? Reúne não sei quantos sindicatos, e também tem participação dessa outra central aí, que é a CTB. Mas só, nas outras centrais não tem participação. Então, o que acontece? Eles não estão conseguindo, né, deter essa avalanche de modificações que estão tendo nas normas regulamentadoras, e cuja principal é a NR1, que a gente está tentando aqui, né, explicar para o pessoal como é que faz, como é que os cuidados que tem que tomar, e a gente tem dificuldade, porque o pessoal é difícil aprender, né? Se não vem nas aulas, aí é mais difícil ainda, né? Então, está complicado, né? A gente está numa luta inglória aí, porque
os empregadores têm toda a máquina do lado deles, né? Cursos que eles vão promover para o SESI das empresas, de fazer isso daí. E nós aqui estamos tentando falar com um ou outro trabalhador para tentar levantar o pessoal, mas eu não vejo sindicatos, nem o pessoal das próprias centrais sindicais promoverem cursos sobre isso, né? O máximo que a gente vê é uma palestra sobre a NR1, o que é. Aí o pessoal vai lá, dá uma palestra, fala que isso aí é uma porcaria, que isso aí são os empregadores que vão ter o poder. E o pessoal vai embora sem saber o que fazer. Aqui, nesse curso, a gente está tentando, né, dar subsídios para que os trabalhadores possam discutir de igual para igual com os empregadores, né? Então, essa é a nossa principal missão e é isso que a gente vai fazer até o final, né? Mas não é uma coisa simples, não é coisa simples, tá? Eu dou aula para o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e a maioria dos alunos não consegue entender essa NR1, não consegue entender o PGR, não consegue entender o que é uma matriz de risco, né? Mas nós vamos tentar, né? Então, hoje, Meise, vamos tentar pegar um caso. Você pegou o caso das domésticas, né? E, Ricartiane, você chegou a pensar em algum estudo prático que você vai fazer? Oi, Ricartiane, está me ouvindo? Ela está pensando sobre algo sobre a mineração. Então, é um assunto bem complicado, mas eu acho que valeria a pena, se você for fazer da mineração, pensa em um aspecto da mineração, tá? Quando você for fazer pega uma parte da mineração, né? Eu não sei, por exemplo, o trabalho de retirar a rocha, por exemplo, né? Pega um caso aí, só uma parte para a gente poder trabalhar dentro da planilha, né? O único jeito de a gente aprender, como eu disse, é fazendo a planilha. Nós vamos, então, pegar o caso da Meise. Deixa eu abrir uma planilha aqui, o Meise, para a gente poder estar trabalhando aqui na planilha. Tá? Deixa eu pegar aqui uma planilha. Vamos pegar aqui, vamos salvar com outro nome essa planilha aqui, para a gente já deixar com um exemplo. Tá? Eu vou pegar aqui. Você quer fazer da empregada doméstica ou de uma empregada doméstica, é isso? Domésticas, né? Ou do trabalho doméstico em casa? Trabalho doméstico. Tá bom. Trabalho doméstico. Então, todos nós podemos fazer, porque isso aí somos todos nós, né? Então, eu vou pegar aqui a planilha, né? Então, vamos pegar aqui, eu vou apagar tudo que tem aqui e vamos... Eu já compartilho já, eu só estou salvando aqui a planilha para a gente partir do zero, tá? Então, trabalho doméstico, vamos lá. No caso deixa eu pegar aqui para compartilhar, só para a gente estar fazendo junto essa planilha aqui. Tá. Então, aqui toda hora entra... Então, nós temos aqui uma planilha,
tá? Então, vou falar, empresa, vamos falar, então não é empresa, em casa, vai, trabalho doméstico em casa. O setor trabalho doméstico, vamos fazer atividade de trabalho doméstico. Então, a gente tem várias tarefas, né? Eu vou pagar também esse nível de risco aqui. Opa. Tá. Então, a gente pegou no caso quando a gente foi fazer o caso da manicure, a gente pegou a tarefa, por exemplo, de fazer unhas, né? Uma atividade. E dentro da atividade de fazer unha, a gente, como a gente falou bastante do coronavírus, né? A gente pegou o caso da manicure que vai fazer um trabalho numa pessoa de fora, tá? Agora, como você vai fazer um trabalho doméstico, não necessariamente, se você for fazer um trabalho na tua própria casa, né, a fonte de não, a gente não vai pensar que seja, por exemplo, uma pessoa externa, né, como no caso da Maria Aparecida, a gente viu que a fonte de risco seria, por exemplo, uma cliente que viesse no salão de beleza dela, fazer as unhas com Covid. Então, a fonte de risco, na verdade, seria a cliente que traria consigo o vírus, né? No caso doméstico, por exemplo, no caso de casa, aí a gente não tem muito, a não ser que você contrate, por exemplo, uma trabalhadora doméstica para fazer o seu serviço em casa, tá? Aí, aí a gente poderia ver como risco, por exemplo, essa trabalhadora, né, fazer as atividades aí. Porque cada atividade a gente vai ter riscos diferentes. Então, por exemplo, a gente falou bem en passant, bem por cima isso daí, mas a gente tem vários agentes de risco, né? Então, eu até coloquei, né, Meise, eu fiz aquela historinha em quadrinho que eu vou colocar no grupo, o pessoal ver depois, os vários agentes que tem no trabalho doméstico. Então, a gente tem lá, por exemplo, os agentes físicos, né? Tem o ruído, né? No caso do trabalho doméstico, tem poucos, né? Vamos dizer assim, riscos referentes aos agentes físicos, né? Mas a gente tem, por exemplo, dentro do trabalho doméstico, a gente tem agentes químicos, né? A Cândida, vários produtos químicos que a gente utiliza para fazer a limpeza no trabalho doméstico. Em casa, por exemplo, a gente tem vários riscos biológicos, né? Não só o Covid, que é um risco que pode vir para dentro de casa, como também temos outros vetores, né? O lixo, por exemplo, pode ser vetor de vários agentes biológicos, né? A gente tem também vários problemas, agentes ergonômicos no trabalho doméstico. Então, você tem, por exemplo, levantar peso, né? Trabalhar com uma postura inadequada, que pode trazer problemas ergonômicos. E vários riscos de acidentes. Você tem vários riscos de acidentes, por exemplo, né, a hora de você fazer a limpeza, você escorregar, cair, ou subir para limpar uma janela, ou limpar um azulejo, subir, cair da escada. Então, a gente tem vários riscos dentro do ambiente doméstico, né? Então, vamos escolher uma atividade aí só para a gente poder fazer o teu caso, Meise. Quando você pensou, Meise, você pensou em você mesmo ou você pensou em uma outra pessoa para fazer essa atividade? Pensei na minha vivência, porque é o que eu tenho feito ultimamente. Limpar a casa. Minha preocupação são as janelas e os vidros altos, porque aqui é um sobrado. Legal. Vamos então pegar... por exemplo, uma tarefa de, por exemplo, limpar a janela, né? Limpar a janela. Né? Vamos... o FE aqui, normalmente, da planilha, a gente coloca como
funcionários expostos, né? Como no caso, ou podemos mudar no caso aqui para trabalhadores expostos, né? Então, no teu caso é só você mesma, né? Então vamos colocar aí uma pessoa, tá? Isso tem a ver quando a gente faz. Bom, a fonte de risco, né? A fonte de risco, na verdade, é a própria janela, né? É ela que é a fonte de risco, porque que é a origem, né, do problema, é a causa do perigo, é lá, é o leão, né, que a gente falou nas aulas, né? Então, a janela que seria a fonte de risco mesmo. No caso, professor, perdão, não seria assim, é a janela e a questão da altura da janela, isso vai em algum outro... Sim. Ah, tá, entendi. Na verdade, a janela é a fonte de risco, mas a gente tem vários agentes, né? Se a gente falar de um agente, por exemplo, mecânico, que é um agente de acidente, né? Aí o fator de risco seria justamente o trabalho em altura, né? Ou, para falar a verdade, o correto mesmo seria a queda, né? A queda. O risco mesmo é cair, né? O M ali, o que é mesmo? Agente mecânico. Entendi. Os agentes são divididos assim: agentes físicos, químicos, biológicos, econômicos e mecânicos. O mecânico ele se refere a todo tipo de acidente, né? Então, se for risco de acidente, é o agente mecânico. Inclusive o choque elétrico, né? A gente até costuma brincar, o choque elétrico é um risco mecânico, né? Um agente mecânico, melhor dizendo, né? O risco é de você ter um choque, né? E agora a gente divide assim, né? Como a gente até já falou um pouco anteriormente. Então, o fator de risco, na verdade, aqui é a queda, né? Você vai fazer um trabalho em altura, tá? Na verdade, a gente está colocando a janela lá, mas a fonte de risco mesmo, se a janela fosse mais baixa, por exemplo, não teria o problema de queda. Então, vamos falar aqui que a janela, mas vamos colocar aqui a fonte de risco mesmo é o trabalho em altura, tá? Para ter o problema. Vamos colocar a fonte de trabalho em altura, vai para a gente, tá? Que, na verdade, o fator é a fonte de risco, né? A fonte de risco é a origem do problema, a causa do problema, né? A causa do perigo, tá? Então, a causa desse perigo é você limpar a janela em altura, né? Então, se você fosse, por exemplo, limpar a janela por exemplo, uma janela da cozinha, por exemplo, que você não precisa subir em escada nem nada, você não teria isso como problema, tá? O problema é você ou limpar a janela, ou limpar o azulejo, ou limpar qualquer coisa que você tenha que fazer o trabalho em altura, tá? Porque, na verdade, o fator de risco mesmo vai ser a queda, né? Você cair de lá, tá? A trajetória, normalmente a trajetória, meio de propagação, a gente utiliza para agente químico, né? Ou para agentes químicos, físicos, biológicos. No caso, por exemplo, de um acidente, né? Seria o meio de propagação da trajetória seria você cair, né, da altura até o chão, né? Então, a gente pode falar que é o próprio ar mesmo, né? O ar, seria o meio, né, que você vai estar trabalhando. Apesar que
aqui, essa trajetória dessa planilha, ela funciona mais para agentes químicos, físicos, biológicos. No caso de acidente, ela não fica muito bem falar em trajetória, né? Mas seria como é que a gente pode colocar isso para ficar... É aquilo que a gente falou, né? Quando a gente coloca dentro de uma planilha banana com abacaxi, tem algumas coisas que não vão ser coerentes. É o caso, por exemplo, da trajetória. Quando a gente fala de um agente biológico, fica claro que a propagação é o ar. Quando a gente fala de um agente químico, né? Opa, o Emerson está querendo participar aqui também, eu não vi. Ele está querendo entrar aqui. Olá, Emerson. A Neise, você abriu a mão, levantou a mão? Pode falar, Neise. Professor, o toque no vidro, para mim, é risco também. Me cortar nas janelas de vidro, o senhor não acha? É outro risco, é outro acidente, né? A queda é um, né? No caso, por exemplo, do que a gente está falando aqui, a queda é um. Agora, limpar a janela, por exemplo, essa mesma atividade, a mesma tarefa, tem outro risco. Por exemplo, você está falando de cortar o vidro, né? Então, vamos colocar o vidro aqui, né? O vidro é outra fonte de risco. O trabalho em altura é um, né? Então, vamos falar do trabalho em altura, o próprio caso do vidro é outro, tá? Eu tinha pensado, né, que a gente iria começar pela questão dos produtos de limpeza, porque eles são perigosos, né? Que a gente lida com eles de uma boa, mas eu imagino que em alguma situação o produto, sei lá, uma pessoa alérgica, um produto vencido, sei lá. Não, podemos colocar também, né? Limpar a janela, fonte de risco. Por exemplo, qual é o produto químico que você utiliza para limpar a janela, Neise? Querosene, Veja. Precisamos escolher um aí, né? Querosene, vamos colocar querosene. Vai. Essa é a fonte de risco. Então, por exemplo, o vidro é um agente mecânico, tá? O querosene já é um agente químico, tá? Para cada um desses, você vê que a mesma tarefa, a gente vai ter vários riscos, tá? Então, agora, desses riscos, aqui, quais são os mais importantes, quais que vão entrar no nosso PGR? A gente chega lá. Mas para a gente continuar, quer mais alguma coisa de limpar a janela, tá? Tem o trabalho em altura, o risco de quebrar o vidro, contato com querosene, mais alguma coisa? E o ergonômico também, né? Vamos colocar o ergonômico aqui também, tá? Só para a gente fazer um exercício aqui. Professor, se não colocar a luva, vai estragar todas as nossas mãos e as nossas unhas. Calma, a unha, a luva, ela vai entrar na medida de controle, tá? Aí que a gente vai fazer... Mas antes da medida de controle, a gente vai fazer análise sem a medida de controle, tá? Então, vamos... Calma, você está muito na frente. Então, vamos lá. Ó, trabalho em altura, vidro, querosene. Tem mais alguma coisa que você queira colocar nessa tarefa de limpar a janela, Neise? O ergonômico que o senhor falou, né? Ergonômico, tá? Então, tá. Vou colocar aqui postura, vai. Vou colocar postura, mas vou colocar postura porque muitas vezes para você limpar a janela, você é obrigada a adotar postura ruim. Poderia colocar também movimentos repetitivos, é outra coisa, né? Que você ficar, por exemplo, que também é ergonômico, tá? Então, postura inadequada é ergonômico, então vamos colocar postura, na verdade, postura inadequada, né? A fonte de risco, tá? E vamos colocar aqui também o movimento repetitivo, tá? Então,
movimentos, vou colocar aqui movimento repetitivo, tá? Tem mais, tá? Tem mais, mas a gente vai parar nesses daqui só para a gente fazer um exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui movimento repetitivo. Esse ficou aqui, tá? Então, esse aqui também é ergonômico, tá? Então, a gente tem lá o trabalho em altura, o fator de risco é a queda. O vidro, né? O risco do acidente é corte, né? Concordam? Corte. Certo? Se vocês não concordarem com alguma coisa, vocês me avisam, tá? No caso do querosene, o querosene nós temos dois riscos, que eu poderia também colocar incêndio, mas vou colocar, a gente está falando do risco químico, vamos falar aqui Aqui é intoxicação. Então tem dois, na verdade. Tem intoxicação, que você vai... vamos colocar intoxicação, tá? A Maria Aparecida chegou aqui também. Olá, Maria Aparecida. Seja bem-vinda. Então, a gente tem aqui intoxicação, tá? E também tem a dermatite, se você pensar bem, porque a dermatite é o contato com a mão, aí entra a luva da Nilceia, tá? Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar isso aqui, copiando. Eu vou colocar os dois. Então, o querosene aqui, a gente tem também risco químico, tá? E o fator de risco aqui, na verdade, aqui a intoxicação é o dano, né? É o dano. Intoxicação é o dano. E o fator de risco, né? O fator de risco, no caso a respiração, você respirar, né? Você respirar esse produto, né? E no caso da dermatite, que seria o dano, ou estragar as unhas, que né, a Nilceia está preocupada em estragar as unhas, mas seria mais a dermatite, né? Adquirir aí uma doença de pele, tá? Vou diminuir esse tamanho aqui para ficar melhor. Então, a intoxicação se daria por causa da respiração. A dermatite é a contato com a pele, né? Contato com a pele. Aí, professor, só para eu entender ali, no caso do vidro, o corte é o fator de risco ou... Agora eu fiquei confusa em relação ao corte. Tá, você tem razão. O corte aqui, ele entraria como dano, né? Como dano, né? Tem razão. E qual seria o fator de risco? O fator de risco é o próprio vidro quebrado, né? Na verdade, né? O vidro é o fator de risco, mas a fonte de risco é o vidro, né? Você vai limpar o vidro. E o fator de risco... É quebra. Seria quebra, é isso? Pode ser. Quebra do vidro, né? Vou colocar aqui quebra do vidro para ficar mais claro. Tá? Então, quando a gente fala em querosene, por exemplo, a respiração, a trajetória é pelo ar, né? Você respira pelo ar. O contato com a pele, né? É justamente esse, né? É o tato, né? Você vai ter o tato, né? O contato, né? Que você vai ter com esse produto, tá? Então, você vê que para agente químico, né, fica fácil da gente entender
esse fator, essa trajetória, o meio de propagação, né? E aí, por exemplo, o querosene se propaga pelo ar e no caso do contato com a pele é pelo tato, né? Pelo contato. Aqui no caso da queda, o meio de propagação, eu vou colocar sem... opa! Não vou deixar... Como é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar... Não... Como é que eu posso dizer aqui? Não definido, vai, alguma coisa assim, tá? Que não... também aqui o contato ele não tem a ver, né, com o meio de propagação, né? Bom, o movimento repetitivo aqui, o fator de risco. Então, o efeito, o dano, na verdade, seria, por exemplo, uma tendinite. Vou pegar aqui. Uma tendinite, ou uma inflamação no tendão, né? Mas pode ser uma bursite também, né? Uma inflamação do ombro, uma coisa assim, tá? E aí o fator de risco seria... como é que a gente pode chamar aqui o fator de risco para movimento repetitivo? Vamos dizer... eu acho que aqui o mais correto aqui seria o movimento repetitivo, ele está como um fator de risco. E a fonte de risco, né, ser a própria limpeza mesmo, né? Limpeza. Com pano, com bucha, não sei como é que você vai, qual o instrumento, né? Mas a própria limpeza. E aqui a gente pode chamar de... O fator de risco seria a postura inadequada, né? Que vai te trazer aqui, isso aqui, pode trazer uma lombalgia, vai, vamos falar assim. Nossa, muito dano à trabalhadora doméstica, né? Nossa. Tem bastante. Você viu, bom, aqui podemos falar que não... de coluna, né? Não tem a ver com... lombalgia é dor na coluna, exatamente. E aí a gente teria que... Espera aí um pouquinho. A gente falou da limpeza, da postura, movimento repetitivo, a postura inadequada. Agora, não sei por que veio isso para baixo, mas tudo bem. Bom, trabalho em altura, queda, que pode ser até morte, né? Se você pensar bem, né? Pode uma queda mesmo, uma queda baixa, se você bater a cabeça, pode, né? Então, dermatite, tendinite, trombalgia, tá? Então, a gente tem esses vários riscos aqui nessa atividade. Tem mais, tá? Até na revistinha, na História em Quadrinho, eu coloco lá. Agora que entra as questões, né, que a gente tem que colocar naquele material que a gente pegou lá. Espera aí. Então, nós temos... Deixa eu pegar a aula 10 para a gente trabalhar aqui o risco, tá? Então, probabilidade de ocorrência, a gravidade, tá? Então, vamos ver a gravidade aqui para cada um deles, tá? Então, a gente tem aqui. No caso da... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para a gente poder trabalhar essas duas telas. No caso
da morte, tá? A severidade ela é alta. Tá? Então, naquela tabelinha que a gente tem aqui, por exemplo, uma morte ou incapacidade permanente total. Né? Então, olha, cabe bem o número 4 aqui, olha, porque uma morte, ou se a pessoa pode cair também, quebrar. Se ela quebra a perna, né? E depois ela volta, ela vai ter um tratamento médico, mas ela não vai ficar permanentemente incapacitada com a perna, né? Só se, por exemplo, a pessoa perdeu uma mão, perdeu um braço, né? Aí sim é uma incapacidade permanente. No caso, mas a morte, né? Aqui no caso, por exemplo, se você tem uma quebrar a perna, poderia ser uma incapacidade temporária, né? Você vai quebrar a perna, vai ficar temporariamente com problema, tendo necessidade de um tratamento médico. Mas quando a gente tem duas situações onde tem uma que é maior, que pode até provocar a morte, a gente sempre considera a maior. Então, nesse caso, a gente vai considerar aqui o número 4, aqui da planilha. Tá? Severidade 4. Tá? No caso do corte, por exemplo, vamos voltar lá para aquela tabelinha lá. Né? No caso do corte. Então, se você vai se cortar, se você perder um dedo, por exemplo, né, você ficaria com uma incapacidade de deficiência permanente, mas dificilmente. Né? Mas nesse caso aqui do corte, a gente vai considerar o 2 aqui, né? Incapacidade temporária com necessidade de tratamento médico. Então, vai cortar, de repente tem um tratamento médico, tem que fazer os pontos, né? Então a severidade para esse caso é 2. No caso da intoxicação, tá? Aí a gente tem que ver, porque a intoxicação, a gente teria que ir mais. Perdeu o som, professor. Perdeu seu som. Um dos ícones está dando o microfone desligado. O professor saiu. Esperar ele voltar. Ele deve entrar de novo. Já entrou, né? Eu acho que seu microfone está desligado, Gilmar. Agora, melhorou? Agora apareceu o som, graças a Deus. Tudo bem. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Deixa eu ver onde é que eu estava. Tá, na intoxicação. Então, para a gente saber, a intoxicação, ela pode ser. A gente vai estar falando do querosene, né? Então, a gente teria que analisar melhor os riscos do querosene. Eu, de cabeça, assim, eu não sei o grau de risco que tem o querosene. Eu sei que ele é inflamável, né? Ele pode dar. Agora, se ele é cancerígeno, por exemplo, né? Eu não sei. Não sei. Eu vou considerar que não, tá? Mas quando a gente for fazer análise de produto químico, a gente teria que. Depois a gente vai aprender a pesquisar os riscos do querosene, tá?
Como a gente está aqui fazendo só um exemplo da planilha, a gente ainda, depois, quando a gente for fazer isso, quando for fazer a análise química, a gente vai aprender como a gente vai identificar esse risco, aí a gente vai preencher isso melhor, tá? Só para a gente não ficar, senão a gente não termina, tá? Mas vamos supor que essa intoxicação seja aí uma capacidade temporária, tá? Que você tenha que, de repente, ir para o médico, né? E só e voltou depois do tratamento médico e tá bom. O a dermatite também, vamos supor que você também contraiu essa dermatite, fez lá um tratamento médico e postou uma pomada, tal, tudo bem. A tendinite, né? Vamos supor, a tendinite. Vamos voltar lá para a tendinite. Então, de repente, também uma incapacidade temporária com necessidade de tratamento médico. Seria também por perto do 2 aí. Supondo que essa tendinite ela tem cura, tá? A gente tem casos aí que a pessoa pega por exemplo, lombalgia aguda, né? Que não... Agora, por exemplo, vamos falar da lombalgia, tá? A lombalgia, se ela, por exemplo, você tem um problema de lombar definitivo, e muita gente tem esse tipo de problema definitivo, ela é uma incapacidade permanente total, quer dizer, você não consegue mais conseguir levantar peso, né? Isso é muito comum com pessoas que trabalham com levantamento de peso, tá? Então, ela estaria mais ou menos nessa linha aqui. Mas não vamos considerar tão grave, né? Vamos considerar também que é uma lombalgia que você, depois de um tratamento médico, você se recupere, tá? Então, vamos considerar aqui também um 2, tá? Aí a gente vai preencher aqui, agora, a gente preencheu essa coluna da severidade. Agora nós vamos considerar a probabilidade, tá, de ocorrência desses casos. Tá? É uma outra tabela. Tá? Então, quando a gente fala aqui da probabilidade de ocorrência, essa tabelinha aqui, a gente tem uns valores aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, que a gente vai colocar esses valores lá na planilha. Tá? E aí a gente tem, quando a gente tem a medição do produto químico, ou, por exemplo, você tem lá, para produto químico, por exemplo, você tem limites de exposição ocupacional. Se você vai lá e mede esse limite, né, aí é possível, com essa medição, você saber se é 1/10 desse limite, se é entre 1/10 e metade do limite, se é entre metade e 1 desse limite, enfim, quando você tem uma medição quantitativa, é possível usar esse valor. Agora, quando você não tem, você tem que ir para uma descrição mais, vamos supor, subjetiva, tá? Então, vamos voltar para lá para a gente ver o caso. Trabalho em altura, né? Em caso de morte, tá? Qual que é a probabilidade, né? Podemos pensar, né? É pouco provável que aconteça essa morte, né? Numa queda, por exemplo. É pouco provável ou é provável? Se você falar que você vai cair de um prédio de 5 andares, né? Aí a gente diria que é 5, porque é certo, quase certo que você vai morrer. Tá? Agora, se você cair numa altura, a legislação brasileira fala que a altura até 2 metros de altura, você não precisa usar, por exemplo, um cinto de segurança. Todo trabalho em altura acima de 2 metros, né, você tem que usar. Se vocês vão perguntar por que é 2 metros, né, eu não vou conseguir responder. Esse foi um valor estabelecido. Em outros países, né, 2,5 metros, tem país que é 2,40 metros, enfim, colocaram um valor aí para poder... Agora, para poder estabelecer quando que teria que usar um cinto de segurança, né, ou uma escada, enfim, para você poder trabalhar, ou um cinto
trava-quedas, enfim. Tá? Mas aí a gente está falando de uma queda em altura a gente está falando aqui no trabalho em altura para limpar uma janela. Vai depender da altura dessa janela, tá? Então, a tua janela lá é alta, Neise? Como é que é a altura da tua janela? Deve estar uns 4 metros de altura. Opa, 4 metros. 4 metros, então, se é 4 metros... É com cinto de segurança. É provável, né? Provável que se uma queda você morra. Então, é nisso que a gente usa. 4, né? O nível de risco, normalmente, é a multiplicação, tá? É igual... Opa. Deixa eu voltar aqui. Igual a esse vezes esse, tá? Então, esse é o... Deixa eu colocar aqui o... Então, o nível de risco é 16, tá? Eu vou... Então, o que seria esse 16, né? A gente vai vir aqui na aula 10 que a gente teve. É bem isso aqui, ó, o nível de risco. Vai ser Você crítico. pega... Oi? Vai ser crítico. Exatamente, crítico. Vermelhinho aqui, ó. Crítico, tá? 16, tá? Que é 4 de probabilidade vezes 4 de consequência. É crítico, tá? Então, ele vai ser vermelhinho lá. Então, por isso que a gente até pinta de vermelhinho aqui para deixar bem claro que ele é crítico. Agora, o corte, né? O corte. A severidade a gente viu que é 2. Agora, qual a probabilidade, né? Qual que é a probabilidade de ocorrência desse corte? Tá? A gente está falando aqui sem nenhuma proteção, tá? Sem nenhuma proteção. Tá? Vamos supor que você vai estar usando só a mão. Tá? Então, se você estiver usando só a mão, sem nenhuma luva, sem nada, então é provável que aconteça o corte. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o valor corte. Tá? E aqui, aí se multiplica, né? Na verdade, não é vermelho, vamos ver que cor que é. 2 vezes 4, 8. Então, a gente vai lá para a tabelinha, né, do risco. O 8 aqui, ele é moderado. Então, a gente viu que a cor, nesse caso aqui, então, é uma cor azul. Estão acompanhando aí, pessoal? Alguma dúvida? Se alguma dúvida, vocês param, tá? E aí, sucessivamente. Agora a gente vai... Estamos quase chegando nas 9 horas. Eu vou terminar um aqui, só para a gente trabalhar, tá? Olha, então, vou pegar só esses dois aqui, da limpeza do vidro. Morte ou corte. A gente teria que fazer também o restante de probabilidade para esses outros riscos aqui e também multiplicar para identificar o nível de risco, tá? Mas para a gente continuar aqui, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, no caso de queda, aqui de morte, né? Aqui a gente estabeleceu uma tabelinha, tá? Isso, ó, e esse é o problema, as empresas que vão escolher isso daqui, tá? Quando é moderado, por exemplo, quando é crítico, né, inaceitável. Então, a gente não pode fazer, tem que colocar alguma medida de controle de risco para reduzir o risco. Então, lá no caso daqui, a gente precisa colocar uma medida de prevenção. Então, se o risco é de queda lá, a medida de controle, de prevenção aí seria usar cinto de paraquedista mesmo. Cinto, vou colocar contra quedas, né? Tá? Aí, o que acontece, né? Ele é qualitativo, ele não aqui é só para dizer... Agora, a severidade, né? O risco continua
4, tá? A probabilidade de ocorrência agora diminui bastante, tá? Se a gente for na tabelinha lá, a probabilidade agora com um cinto de segurança, tá? A probabilidade ela cai para aqui para um improvável, um 2, tá? Porque com o cinto você não vai cair, tá? O máximo que vai acontecer é você ficar pendurada lá na janela, tá? Aí se você pegar o novo fator aqui, né? Você vai reduzir. Opa, peraí. Então, aqui você reduziu esse risco para risco moderado, tá? Então, se você não usar nenhuma medida de prevenção, você vai estar com nível de risco alto. Usando aqui uma medida de controle, uma medida de prevenção, você vai ter um nível de risco alto. Como você precisou utilizar uma medida de prevenção, você vai ter que fazer um plano de ação, tá? Aí eu vou colocar plano de ação 1. Aí numa próxima aula, a gente faz esse plano de ação e o relatório de acompanhamento. E esse item aqui, necessariamente, vai ter que entrar no PGR. Aqui nós estamos só preenchendo uma planilha de gerenciamento de riscos, tá? Nem todos os riscos que estão aqui vão entrar no planejamento de riscos, no PGR. Tá? Esse é o grande problema. Vamos supor que a empresa que você está trabalhando, ela decida que o 8, por exemplo, não precisa fazer nada. Que a gente viu lá na cartilha da CNI, vocês viram lá que o moderado, né? Que eles não vão fazer nada. Tá? Então, se você não precisar fazer nada, você não vai colocar nenhuma medida de prevenção, o nível de risco vai continuar 8 e não vai entrar nem para o plano de ação, nem no PGR. Tá? Não sei se vocês entenderam a importância de você estar fazendo uma mensuração desse risco adequada. Tá? Porque dependendo do nível de risco que for considerado aqui, ou não se precisa fazer nenhuma medida de prevenção. Então, por exemplo, para a quebra do vidro, você vai continuar não usando luva, né? Nem nada, porque o risco que foi considerado aqui como 8, ele não é um risco significativo, né? Não é um risco crítico. Né? Se a gente pensar aqui na tabelinha, lá, vamos voltar lá para a tabelinha aqui. Tá? Vamos supor que a empresa defina que ela só tem que colocar no PGR, só colocar ações nos casos em que tem o nível de risco crítico ou o nível de risco alto. O moderado não precisaria. Então, esse é o grande problema da NR1, do PGR, das empresas fazerem isso daí. Tá? Porque vão ser as empresas que vão estar definindo esse nível de risco e o que precisa ser tratado e o que não precisa ser tratado. O que precisa de medida de controle e o que não precisa de medida de controle. Esse é o grande problema, entenderam? A gente precisa... A gente está usando um exemplo aqui, tá? No caso do trabalho doméstico, para a gente poder praticar, obviamente, né? A gente tem vários riscos aqui, mas para vocês verem a importância de estar entendendo desse assunto para discutir, entendeu? Porque se a empresa definir, como eu já falei, né? Aqui, por exemplo, ela definiu que se o moderado de 4 a 9, o moderado é aceitável, que não precisa fazer nada, nem entrar no PGR não entra, nem medida de controle não entra, nem vão comprar luva para ela, nem vão comprar nada, porque está no risco aceitável. E aqui, se a empresa definir que só vai fazer ações o que é risco alto ou muito alto, aí então só vai tratar aqui
acima desse valor, né? Acima de 10. Até 9 aqui vai ser esse azulzinho aí que vai ser aceitável. Né? Acima de 10 é que vai ser alto ou vai ser crítico, que aí sim vai precisar colocar uma outra ação. E aí, quando a gente for colocar essa outra ação, nós vamos ter que preencher um plano de ação, como a gente viu na aula anterior, vamos ter que fazer um relatório de acompanhamento, ou seja, vamos lá, vou acompanhar, usar cinto contra quedas. Aí chega lá na mesa e vamos ver, vamos fazer um plano de ação, usar cinto contra queda. Aí a mesa vai falar assim, mas eu não tenho cinto contra quedas aqui em casa. Né? Eu também não tenho condição de comprar um cinto contra quedas, eu não tenho condição de alugar. Aí a gente vai resolver isso aí no relatório de acompanhamento, tá? Que a gente explicou como que faria. Então, a gente teria que ter um plano de ação aqui, tá? E um relatório de acompanhamento também para poder... deixa eu colocar um plano de ação, um relatório de acompanhamento, que a gente explicou na outra aula como preenche, né? Mas, ou seja, numa empresa, né, em qualquer situação, a gente está pegando um trabalho doméstico aqui no caso da Maze, e depois a gente vai preencher isso daqui, ver como é que a gente vai resolver esse problema, mas a gente só vai resolver esse problema utilizando o plano de ação e o relatório de acompanhamento, tá? Que a gente até explicou na outra aula, e na próxima aula a gente pode até começar daqui, preencher esse plano de ação e esse relatório de acompanhamento. Agora, esse outro caso do corte, ou outros casos que venham a dar nível de risco até 9, não se faz nada. Né? E, portanto, acaba não entrando nem no PGR, nem no plano de ação, nem na medida de prevenção, nem nada. Entenderam? Esse é o grande problema da NR1. Quem vai decidir o que faz ou o que não faz é o empregador. Entenderam? É o empregador. E deixa eu parar, fechar aqui, porque a gente já está quase 9 horas, né? O pessoal chegou um pouquinho depois, mas a gente chegou mais cedo. E... Opa. Bom, Michele, pode falar. Nossa, eu acho muito interessante, eu acho difícil essa tabela, mas é muito interessante, né? Você constrói um raciocínio para compreender o risco. Mas agora, na sua última fala, professor, eu fiquei com uma dúvida. Você falou, quem vai decidir é a empresa. Por exemplo, empresas de um mesmo setor, ela vai poder ter decisões diferentes em relação ao mesmo risco? Não, no mesmo setor... acredito não, empresas, eu quero dizer assim, por exemplo, tem uma empresa de ônibus. O dono de uma empresa de ônibus que faz daqui até Campinas, ele pode decidir, por exemplo, que ele tem uma decisão em relação ao risco diferente da outra empresa que faz outra linha. Essa é a minha pergunta. As empresas vão poder decidir. Uma empresa pode ser sensível e entender que o estresse do trabalho do motorista é algo de risco, que ela deve levar isso em consideração e colocar no plano. E outra, compreender que não, é uma função que não tem estresse, eu não vou tratar disso. É uma pergunta. Sim, porque quem define o critério de risco é a própria empresa. Então, eu dei aqui um exemplo de uma tabela, mas essas tabelas de probabilidade, severidade, nível de risco, quem define os critérios é a própria empresa. Então, pode ser que uma empresa defina um critério e a outra empresa defina outro critério, porque elas podem fazer isso, porque, de acordo com o que a gente viu na NR1, os critérios de aceitabilidade, quem vai definir são as empresas, entendeu? Por isso que é importante. Agora, você tocou num assunto, depois não vai dar para a gente falar hoje, porque já acabou de dar 9 horas, mas na cartilha, por exemplo, da NR1, que a gente viu aqui, da CNI, eles não estão considerando aspectos de doença mental.
Não estão. Eles acham que isso aí não é do ambiente de trabalho. Tá? E o pior que é, se a empresa achar que isso não é importante, ela não vai considerar, porque quem define os critérios é ela, entendeu? Eu já disse aqui que esses problemas por exemplo, né, de assédio moral, de estresse, que é muito típico, inclusive, do trabalhador de motorista de ônibus, né? Eles entram no campo da ergonomia. Eu já falei, ergonomia tem um aspecto tanto físico como psicológico e como cognitivo, que podem trazer danos aí psíquicos para o trabalhador. Então, um estresse, por exemplo, ele entraria naquela nossa tabelinha como um agente ergonômico. Tá? Só que se a empresa achar que isso daí não é risco, né, ela não vai colocar. Porque quem define os critérios é ela. Ela pode falar assim, não, o estresse dele não é por causa do ambiente de trabalho. O estresse dele é porque ele brigou com a mulher, ou porque, sei lá, okay, mas não é do ambiente de trabalho. É o que eles estão falando da Covid. A Covid não é no ambiente de trabalho. Ele pegou no mercado, ele pegou na farmácia, ele pegou na padaria, mas aqui dentro do ambiente não, porque a Covid não é no ambiente de trabalho. Então, por isso que eu estou falando, essas lutas nossas, né? Essas pautas nossas, são importantes e a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder estar discutindo, senão os patrões vão dar um nó na gente, como eu já falei várias vezes. Pode falar, Meise. Aí entra o advogado trabalhista, o Emerson, aí para resolver a parada. Não é? E sobe para outra categoria. E a Maria Aparecida está dentro do ônibus, coitada, você viu? Ela está assistindo de dentro do ônibus, professor. No horário de pico ainda, ó. Vixe, eu não vi, não. Coitada. Oi? Deixa eu ver ela aqui. Não deu para ver, não. Mas, enfim. Então, amiga. Isso é um problema. Então, por isso, gente, que a gente está aqui. Né? Por isso a importância de a gente estar aqui, de a gente estar conversando, a gente estar falando, estar discutindo, estar entendendo, conhecendo. Porque, pelo que a gente viu naquela cartilha da CNI lá que eu mostrei, o pessoal vai dar um nó, né? Vai dar um nó na... Viu? É absurdo, até ato inseguro eles vão colocar no NR1, né? Provavelmente vão colocar no NR1, na planilha do PGR, já que eles estão dando a orientação dos empregadores utilizar a NBR 14280 para causa de acidente, eles vão colocar no PGR ato inseguro, né? Vão colocar lá como é culpa do peão, culpa do trabalhador. Então, é um retrocesso isso daí, né? Seria muito bom se o trabalhador conhecesse e tivesse igualdade de condições para discutir os riscos com os empregadores. Isso seria o ideal, né? Mas eles contam que os trabalhadores não vão ter formação, eles contam que os trabalhadores não vão ter capacitação para poder discutir isso, então vão literalmente dar um nó na gente e fazer o que quiserem, né, com essa nova NR1. Mais alguma pergunta, gente? Emerson? Tranquilo aí? Não, só fazer boa noite a todos, professor Nilceia, Reis, Geraldo, Maria Aparecida lá no ônibus, que é uma guerreira ali, hein? Professor, assim, ó, eu vejo a situação que a gente aqui já na cidade fizemos uma reunião com a Intersindical e aproveitei e coloquei a CIST do Conselho, que é a Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador. A gente conseguiu reunir com 12 sindicatos e falando assim, passando aqui para os demais colegas, que realmente ainda não tem noção
do que está por vir a acontecer aí a partir do ano que vem. E no momento que a gente fez uma fala ali breve e preliminar do assunto, até porque falta conhecimento também, eles começam a verificar da gravidade dos acontecimentos que estão a vir a ser, né? Então eu vejo mais uma vez assim como uma palavra de ordem, até de repente levar as demais instituições que já trabalham nesse intento em saúde do trabalhador, fazer essa interligação com as federações e com as confederações, que seria um ponto assim diametral de cima a baixo para tentar conseguir essa mobilização. Porque, como o senhor estava falando aí, para montar um plano, para montar essa tabela, já carece de muito conhecimento, a gente já vai com 3 aulas, e assim mesmo, faltando muito, pelo menos eu me coloco aqui numa condição de aprendiz aqui, a gente verifica a dificuldade que se tem de organizar todos esses enlaces jurídicos que tem do risco mecânico, do risco disso, do risco aquele, enfim, é um monte de informação que deveremos, assim, numa ótica da vida real, já tornar mais, assim, uma luta mais pesada e buscar com que esse conhecimento chegue a todos. E aí eu verifico que cada área vai ter que ser trabalhada. Aqui a gente está falando só de uma atividade dentro de uma profissão. Aí, dentro de todas as atividades, tem vários tipos de funções diferentes. Então, é algo, assim, notável de alta complexidade. Então, a minha fala aqui é só para construir o que o senhor está dizendo. A NR1, ela é o desmantelamento do ambiente do trabalho. Na realidade, é isso que a gente vai verificar a partir de janeiro. Deus nos acuda, a gente não vai ter aonde ter fundamentação para buscar algum dos direitos ainda que resta ao trabalhador. É isso que eu teria para contribuir. É isso mesmo, né? E o pior dessa NR1 que a gente está falando direto aqui é que o poder de decisão de tudo, do que vai fazer ou do que não vai fazer, é do empregador. E o trabalhador, o cipeiro, o pessoal lá, se ele não tiver formação, ele não vai ter nem como discutir, nem como falar nada, nem como reclamar, porque ele nem sabe do que está acontecendo. Ele vê lá algumas planilhas, algumas ações, e fala, não, é isso aí mesmo, né? E se ele não tem o conhecimento para discutir, acaba engolindo, né? Mas a gente vai tentar fazer o possível para que isso seja passado, né? E o que a gente tem visto, né, inclusive na frente ampla lá, tem várias centrais sindicatos, muitos sindicatos, tá? É que o pessoal não está promovendo formação, não. Então, é palestrinha, é uma palestra que nem o Luiz Cienza veio aqui para nós e deu uma aula, é uma palestra que deu, por exemplo, para o pessoal lá, e ele fala, não, isso é ruim, isso é mal, isso aqui. O pessoal vai embora, sabe que é ruim, sabe que é mal, mas não sabe o que é, o quão ruim isso aí, ou como é que é isso aí, o que encrenca é isso daí. É isso que a gente está tentando passar aqui, mas eu reconheço que não é fácil, não, as pessoas entenderem, e eu tenho um receio de que a gente vai assim, gastar muito tempo para tentar fazer com que as pessoas entendam, né? Mas tudo bem, vamos fazer o que dá, né? E o que não dá, a gente deixa para depois. fazer o quê, né? Então, muito obrigado. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E eu já vou concluir a gravação agora, tá? Vou fechar aqui. Professor, semana que vem é feriado, dia 15, é terça-feira ou não? Não, acho que o feriado é na segunda, né? Segunda? Eu não me lembro agora, deixa eu ver, antes de terminar a aula. Segunda-feira. Segunda. A Maria Aparecida falou que é segunda. Então tá bom. Tem feriado na segunda, tem feriado na sexta, dia 20, né? Que é a Consciência Negra. Mas na terça, não. Então, semana que vem tem aula, sim, se Deus quiser, né? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos por aqui para
mais uma aula, tá? Então, eu vou parar a gravação agora. Boa noite, então.